Oi, gente. O Eduardo Moreira, no canal do Instituto Conhecimento Liberta, explicou o ataque especulativo que está acontecendo, mas mais do que isso, ele trouxe elementos novos, elementos que me parecem muito importantes de serem analisados. Eu vou ver esse vídeo com vocês e comentar, e espero que vocês compartilhem para que as pessoas compreendam um pouco melhor o que está acontecendo. Vamos lá e vamos comentar. Não pode cair muito juros, porque como o desemprego está baixo nos Estados Unidos, isso vai pressionar preço e a inflação vai ser alta. Quando os Estados Unidos fica preocupado com isso, né, e com a inflação, e não cai juros como o pessoal estava achando, isso impacta o ritmo de crescimento econômico nos Estados Unidos. Isso impacta o mundo inteiro. E toda vez que a taxa de juros se mantém alta nos Estados Unidos, as pessoas mandam dinheiro dos outros países para os Estados Unidos. Isso faz com que as moedas se desvalorizem em relação ao dólar. Dito isso, o real é a moeda que mais tem se desvalorizado em relação ao dólar. Por que ela mais tem se desvalorizado em relação ao dólar? Aí a gente vem para aquilo que da última vez eu vim aqui no N2 e expliquei, né? O mercado, ele entra num ciclo de apostar contra. Quando ele aposta contra, ele faz com que a taxa do dólar ela suba muito. Quando a taxa do dólar sobe, as taxas futuros, a taxa futuro dos juros sobem também, porque você fala, com dólar mais alto você vai ter inflação. Para segurar a inflação você vai ter que subir juros. Na lógica que é a lógica que funciona aqui no nosso tripé macroeconômico do câmbio flutuante, da taxa de juros e inflation target ali, né, que é a meta de inflação. Então você fala o seguinte, pô, se o dólar subir, a inflação vai subir, se a inflação subir, eu vou ter que subir juro. Só que quando você sobe o juro, você desacelera a economia e faz com que as pessoas investam menos. Não só investam menos, consumam menos, tudo reduz, você desacelera a economia. Agora, quando ele fala mercado, eu diria agentes econômicos do mercado. Estamos falando dos grandes acionistas, das grandes corporações empresariais, do mercado financeiro, ou seja, daqueles que têm muitas ações. Quem é que aposta contra a economia brasileira? Quem está apostando contra a economia brasileira são os agentes do mercado, são pessoas e empresas que têm muito poder econômico. O mercado não é uma entidade fantasmagórica fora de pessoas. Tem pessoas e tem empresas por trás disso. Só para ficar mais claro para vocês, mas a fala do Eduardo me parece absolutamente precisa. E ele vai trazer elementos outros que são muito importantes para a gente acrescentar nessa análise. Quando as pessoas investam menos, as pessoas ficam achando que o Brasil, enfim, vai ter um problema para continuar o seu crescimento necessário para equalizar suas contas, a sua situação fiscal. Sai investimento do Brasil, o dólar sobe mais, sobe mais. Aí você começa o ciclo negativo. Tudo piora. E você tem o ciclo virtuoso e vicioso. Isso que a gente está vendo é um ciclo vicioso, onde a piora traz piora que traz piora. Quando o mercado todo aposta na piora, você começa com a especulação. E vamos lembrar um dado importantíssimo, que as pessoas falam muito pouco. Hoje, de cada 10 notícias, matéria da Piauí, da revista Piauí, que, por sinal, é um bom exemplo disso, mas de cada 10 notícias que a gente lê de economia, 8 são de portais, sites ou jornais cujo dono é alguém do mercado financeiro. Ou seja, essa profusão gigantesca de matérias elogiosas ao Javier Milei, ao governo do Milei, tem uma explicação muito simples. É o pessoal do mercado financeiro que é de direita, que tem uma visão de mundo anarcocapitalista, que tem uma visão de mundo de privatizações, de corte, de medida de austeridade, que faz de tudo para ver coisa boa num governo que aumentou dramaticamente a pobreza. Caso do governo lá do Javier Milei na Argentina. Em relação ao governo brasileiro, repare o Brasil. O Brasil estava, olha os dados econômicos, queda do desemprego a níveis históricos, PIB alto. O mercado financeiro olhou para isso e peraí, governo do Lula com PIB alto, Produto Interno Bruto, desemprego baixo, pobreza caindo, uma série de indicadores positivos, isso daí sinaliza um governo bem sucedido. A gente tem que sabotar isso daí. A gente precisa sabotar isso daí e a gente pode sabotar e
ganhar com isso, porque a segunda parte da fala do Eduardo Moreira, que envolve a negociação, que envolve a chantagem visa justamente, e aí é o poder no capitalismo dos capitalistas poderosos. Por isso que eles têm muito mais poder do que as pessoas imaginam. Por isso que nossa democracia é tão frágil. Por isso que nossa democracia é tão pequena. Porque o poder deles é gigantesco. Eles podem colocar governos e o Congresso e tudo mais de joelhos. No caso do nosso Congresso, o nosso Congresso fica de joelhos para o mercado financeiro, predominantemente por vontade própria. Vejam só o resto da fala do Eduardo Moreira e como isso é importante entender para a gente lutar por uma outra democracia e por transformações mais profundas. Vamos lá. É um banco ou uma corretora. As pessoas se esquecem disso. Não era assim há 20 anos atrás. É assim hoje. O mercado tinha influência sobre a mídia, mas não era dona da mídia. Então, hoje, o poder de especular se somou ao poder da narrativa, de você criar a notícia que você quiser. E se somou ao poder explosivo das redes sociais, de você criar pânico, de você criar tudo que você quiser. Então, isso está acontecendo. Eu, infelizmente, acertei aquilo que eu falei na última vez que eu vim aqui no N2, que eu falei, olha, a esquerda está minimizando isso, dizendo que isso é só papo da Faria Lima. Eu falei, não, o negócio não é só papo, não. A gente pode estar entrando num movimento que vai se retroalimentar e vai levar a gente para uma situação crucial. Eu falei isso no último N2, tem até corte meu na internet. Aconteceu exatamente o que eu, infelizmente, queria estar errado, mas aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Chegamos agora a 6h30. E aí tá todo mundo achando, cara, ferrou, agora vai para 6h50, vai para 7, o Brasil vai quebrar, vão pedir o impeachment do Lula. Não é isso. Não é isso, porque as pessoas se esquecem do princípio básico de para que você faz uma chantagem. Ninguém faz uma chantagem para matar o refém. As pessoas fazem chantagem para negociar. É isso que as pessoas têm que entender. O que vai acontecer agora? A turma da Faria Lima, sabe o que ela está fazendo nesse momento? Ela está olhando para o telefone, esperando o telefone tocar. Com a faca aqui encostada no pescoço do... Ela sabe o seguinte, cara, porque chegou num ponto que o governo falou, ferrou, porque com dólar a 6,50 não tem como, a inflação vai lamber, a inflação vai subir. Com a inflação lambendo, a opinião pública vai se voltar contra o governo vai perder popularidade. Não tem como, se os preços começam a subir muito, as notícias ficam todas ruins, o governo perde popularidade. Se o governo perde popularidade, o mercado fica todo ruim, etc., só para até falar uma coisa, só para deixar registrado, no dia 18 de dezembro aqui, junto com isso tem um outro plano acontecendo, que estão começando a criar uma narrativa que o Milei fez deu certo na Argentina, que é uma mentira. As pessoas estão vendo uma pobreza enorme. Eu falei sobre isso, tem vários vídeos aqui do canal sobre isso, mas essas duas histórias, claro, vão se cruzar, porque vão querer que as medidas do Milei sejam implementadas no Brasil. Vamos lá. Estão sem emprego, o Milei, a dívida, a maneira que ele fez para comer dívida foi com inflação no lombo da classe média e do pobre argentino, que não consegue tirar dinheiro e ter outro país, mas estão criando uma narrativa ao mesmo tempo que o que ele fez lá está dando certo. Só um detalhe sobre o que o Milei fez. Ele cortou benefícios sociais que deprimiram o consumo das famílias. As pessoas, por isso que a pobreza aumentou tanto. Com a queda dramática do consumo, teve uma diminuição da inflação, porque o preço não podia continuar subindo, porque ninguém ia comprar nada. Então é uma situação terrível, a situação argentina. Mas enfim, vamos seguir aqui. Daqui a pouco essas duas histórias vão se unir, tá? As duas histórias do que eles estão criando de história no Brasil com o que estão criando de história na Argentina, as duas coisas vão se unir. Pode escrever o que eu estou falando. Mas aí o que está acontecendo agora? Nesse momento, a turma da Faria Lima está olhando para o telefone, com um sorrisinho maroto na boca, esperando o governo ligar e falar assim, tá bom, o que você quer? Vai, preciso da tua ajuda, me diz aí o que você quer. E é isso que vai acontecer. E o que eles querem, Edu? Eu não tenho a menor dúvida. Privatização? É mais privatização? O que é? Mais eles querem corte? Tudo que a gente já sabe, cara. Eles querem corte, eles querem privatização, eles querem que quando, enfim, as coisas forem decididas agora, eles deem a benção deles para ser feito do jeito deles.
eles querem isenção, quer que não suba em momento algum o imposto sobre os donos dos bancos e sobre os bancos. Eles querem que ninguém mexa com empresas que vá atrapalhar as empresas que eles são sócios e são donos. Eles querem tudo que eles sempre quiseram. Mas agora, o que acontece? Rodrigo, Chico, etc. Tem placas tectônicas se movendo no Congresso, estão decidindo qual que é o imposto disso, qual que é o imposto daquilo, se vai cortar isso, se não vai cortar aquilo. E aí eles estão falando o seguinte, olha só, já que vocês estão decidindo isso tudo, vocês estão precisando de ajuda. Eu posso ajudar. Liga para mim. Aí no começo, qualquer governo, eu não vou ligar nada, né? Eu vou peitar, eu sou grande, eu sou o governo. Chega numa hora, como a lógica, e eu falei isso da última vez que eu estive aqui, a lógica é feita na dependência do mercado, independente de qualquer coisa. A gente é dependente do mercado, por isso até que eu contei a história da caderneta de poupança e de outras coisas para a gente se desvencilhar disso. Mas hoje é a lógica do mercado financeiro. O mercado vai ligar. O governo vai ligar para o mercado. Eu não tenho a menor dúvida. Porque todos ligam. E aí vai ligar, o mercado vai dar as condições. E aí o mercado vai melhorar. E sabe por que o mercado vai melhorar? Porque para o mercado é ruim também piorar sem limite. Porque quando piora sem limite, aí você começa com chute na canela, porque o governo pode dar chute na canela. Mas, enquanto isso, eles vão querer o quê? Eles vão querer que o governo Lula se dobre totalmente e implemente as medidas que eles querem. O governo Lula precisa necessariamente ter na sua manga políticas sociais inovadoras que dão ganhos materiais para sustentar a popularidade, para não depender e não se dobrar tanto aos agentes do mercado financeiro. E essa disputa é tão desleal, é tão brutal, justamente por causa do poder gigantesco que o que o Eduardo está chamando de mercado, eu chamaria dos agentes do mercado financeiro, que aí estou falando das grandes corporações empresariais, empresas poderosas, e os bilionários, a classe dos bilionários, os super ricos e tal. E eles querem aqui o que querem nos Estados Unidos. Redução de impostos para eles, incentivos fiscais do Estado, então não querem pagar imposto e querem incentivo fiscal. E querem que a tributação e que todas as dificuldades fiquem no lombo da classe trabalhadora. Eles vão querer, por exemplo, aqui no Brasil, que o governo mate a proposta do fim do 6x1. A PEC. E o governo Lula não pode ceder nessas coisas, porque se ceder aí, também vai perder popularidade. Então precisa ter uma esperteza de se juntar é um momento de enfrentamento. Você precisa se juntar com quem? Com o povo. Ter a participação popular e colocar... E para a população não se voltar contra ele, é muito difícil. Porque vai ter que explicar para a população que esse aumento do dólar é um ataque especulativo de chantagem. De gente super rica, que quer tudo para si e nada para nós. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.